Se você usa IA todos os dias e está percebendo que as suas horas de trabalho só aumentam, esse não é um sinal que você está fazendo algo de errado. Na verdade, esse é um sinal que você chegou no limite desse modelo específico de usar IA, porque você está tentando escalar o seu tempo, e o seu tempo é a única coisa que não escala. Eu passei exatamente por isso, porque eu trabalhava mais, eu sentia que eu estava mais produtivo, só que eu começava a trabalhar mais horas, porque aquilo era até divertido para mim. Perceber que eu estava conseguindo entregar mais em 1 hora, então eu tentava, não, agora eu vou trabalhar 2, 3, 4, enfim, já passei dias inteiros, quase 24 horas, utilizando o Cloud Code no celular, no computador, o tempo todo, pensando nos problemas que eu queria resolver com essa tecnologia. Mas o problema é esse, eu estava sendo o gargalo da minha operação. Porque a verdade é que eu não precisava de mais horas para trabalhar. Na verdade, eu precisava escalar o meu método, ou mudar o meu método, dar o próximo passo na evolução ou nesse processo de trabalhar com a inteligência artificial. Isso acontece por um motivo muito específico e eu acho que todo mundo que começar a utilizar IA vai passar por isso. Se não passar, provavelmente é porque não usa IA o suficiente, ou até mesmo da forma correta. Daí você vê o resultado, você vê que é muito mais rápido conseguir as coisas que antes você às vezes demorava meses para alcançar. Hoje em dia com a IA você consegue em poucos minutos entregar tarefas completas ou até mesmo produtos completos. Daí você começa a usar para tudo, a todo momento, todo dia, toda hora. E a cada ideia nova você fala, não, calma aí, deixa eu abrir aqui o Cloud Code ou abrir aqui o ChatGPT para só fazer essa pergunta, porque isso vai me ajudar muito. Só que sem você perceber, você está criando um vício na verdade, que é, você pensa no problema, você já vai no chat, você interage, você pega aquela solução, aí você tem outro problema, você faz a mesma coisa e isso vira um ciclo. E no final do dia, você vai ver de fato que você fez muita coisa, você fez muito mais do que você fazia antes sem a IA. Mas o detalhe é exatamente que você está fazendo mais, mas é você que continua fazendo. A IA só acelerou o que você já fazia. O problema aqui não é a IA. O problema aqui é a forma com que você está lidando com ela. Porque nesse caso, você virou o executor. Ela só te deu mais velocidade e poder, vamos dizer assim. E não é isso que vai te dar escala, que vai te levar para o próximo nível. E existe um próximo nível, um próximo passo que não depende da ferramenta que você está usando. E por isso que nesse vídeo eu não estou mencionando muito, pelo menos tentando não mencionar muito, uma ferramenta específica, Cloud Code, ou ChatGPT, ou Codex, ou qualquer outra ferramenta que você usa. Eu estou falando IA. Por quê? Porque o problema não é a ferramenta, o problema é o jeito que você está usando essa ferramenta. Ou seja, o detalhe está na sua mentalidade, na verdade. E sem querer tentar criar uma teoria ou algo muito complexo, não. Isso é algo muito importante. Porque se você observar, a maioria das pessoas que estão utilizando inteligência artificial hoje, esse é o processo delas. Elas, de fato, melhoraram a velocidade, melhoraram até mesmo a qualidade, mas elas continuam tendo que fazer tudo. Ou seja, se você fazia algo muito mal, a IA vai potencializar o que você fazia de mal. E se você faz um trabalho muito bom, a IA potencializa isso com certeza. Mas nessa esteira, você continua sendo a pessoa que faz. Você só está usando a IA como o seu braço, as suas mãos. E o próximo nível, seria, na verdade, dar um passo atrás, que é você parar de fazer essas coisas. E quando eu digo para você parar de fazer, é porque você precisa ter tempo para pensar como você faz as coisas, para você projetar esses processos. Em vez de você fazer igual você faz todos os dias, que é teve uma ideia ou vai resolver um problema, vai fazer uma task, a primeira coisa que você faz é ir já direto na ferramenta, é falar o que você quer, esperar ela fazer a tarefa para você. Em vez de você fazer isso, a partir de agora você vai parar e você vai tentar pensar o passo a passo. Daí, quando você criar esse passo a passo claro, aí sim você vai entregar na mão da IA. Por quê? A partir de agora você está criando o sistema que vai gerar, que vai resolver ou realizar a sua tarefa. Ao invés de você ficar executando a tarefa com uma ferramenta de IA, você vai criar um processo, o passo a passo,
que essa IA vai executar sempre que você precisar cumprir aquela tarefa. Daí você vai sair do papel de executor, né? Que agora você parou de utilizar aquela máquina. Imagina, eu vou tentar desenhar um cenário aqui para tentar traduzir isso de uma forma mais simples. Imagina que você trabalha numa obra e você é a pessoa que usa a máquina para fazer a escavação. E você está ali controlando essa máquina. E essa máquina é uma tecnologia super avançada. Ela acelera o seu trabalho. Porque antes você cavava usando a sua própria mão. Só que agora você tem uma máquina para fazer isso. Essa é a forma com que as pessoas normalmente estão utilizando a inteligência artificial. Só que, na realidade, você tem que se tornar um arquiteto do seu trabalho. E o que seria se tornar um arquiteto do seu próprio trabalho? Eu escolhi essa palavra arquiteto com muito cuidado, exatamente porque o arquiteto, ele não coloca o tijolo, ele pensa como aquilo tem que ser feito. O arquiteto, ele projeta o sistema e aí o sistema vai fazer o trabalho para você. Mas como aplicar isso na prática, né? Vamos sair desse mundo das teorias. Basicamente, você vai alterar a sua observação e você vai gastar o seu tempo pensando naquelas tarefas repetitivas que você faz todos os dias. Pode ser responder mensagem de cliente, escrever e-mails, criar conteúdo, analisar relatórios, literalmente qualquer coisa que você percebe que você todo dia vai lá e coloca um prompt na IA que você está usando e pede ela para fazer aquilo. E você já fez isso às vezes umas 10, 15 vezes. E agora você vai começar a pensar, se eu tivesse que ensinar isso para alguém que vai começar a trabalhar aqui comigo hoje, quais seriam os passos que eu daria para essa pessoa? Qual seria a explicação que eu daria para ela? Qual seria esse framework que ela vai usar para conseguir realizar o trabalho dela? Você vai definir as regras do jogo, o que é aceitável, o que não é aceitável. E quando você responder todas essas perguntas e pensar em tudo isso, e aí você colocar isso num papel ou fazer lá o seu Obsidian como seu cérebro, igual eu já ensinei aqui em outro vídeo nesse canal, você vai ver que você vai ter o framework, né? O passo a passo, e aí sim você vai utilizar a IA para todos os dias executar esses passos e ela vai trabalhar por você. Aí sim você vai conseguir escalar o seu trabalho sem depender de mais horas. E aí você deixa de ser o gargalo da operação e você vira o revisor, porque no final vai ter um resultado, né? O que ela vai produzir, e aí você só vai revisar aquela tarefa para conferir se saiu exatamente como você esperava. E o seu trabalho continua sendo revisar, ver que tem um problema naquele processo e ir otimizando esse processo até ele ficar tão bom que ele não precisa mais de você. Esse é o objetivo final. A ideia da inteligência artificial, se a gente for pensar num cenário de trabalho, num cenário profissional, no final a gente quer um sistema que não depende mais da gente. E não fica com medo, você não está acabando com a sua profissão. Na verdade, você está entrando para o top 1% da sua profissão, que são as pessoas que entendem que executar com as próprias mãos não é o seu trabalho. Na verdade, o seu trabalho deveria ser pensar, utilizar a sua inteligência, o seu conhecimento na sua área para escalar o tanto que você consegue fazer, o tanto que você consegue entregar. Por isso que dentro de um negócio você se torna um concorrente desleal. Eu costumo falar muito isso nos vídeos, porque isso é muito importante. Quando você aprende a utilizar essas ferramentas de forma otimizada, ninguém consegue concorrer com você, porque de fato é incomparável assim a sua produtividade com uma pessoa que continua sendo o executor. E isso é o que eu chamo de se tornar o arquiteto do próprio trabalho. É a pessoa que pensa, ela não apenas usa a ferramenta, ela pensa como aquela ferramenta tem que executar o trabalho. Ela faz a engenharia por trás, né? Sem querer ser muito técnico, mas essa é a palavra. Infelizmente, você não vai aprender isso do dia para a noite, você vai ter que gastar tempo, às vezes dar até um passo atrás e entregar menos do que você está entregando atualmente sendo um executor utilizando a IA. Mas perceba que muda a forma, né? Ao invés de você falar como eu uso a IA para fazer isso, você vai começar a falar assim, como a IA pode fazer isso por mim. Só essa mudança de mentalidade, como eu disse, vai fazer você ter uma vantagem absurda no mercado. Eu espero que você já perceba
por que isso é tão importante, mas se você ainda não percebeu, o mundo ele está indo para esse caminho. Muita gente já está automatizando a maior parte do trabalho. Eu trabalho como programador há mais de 7 anos e eu nunca vi algo como isso que está acontecendo agora, que é, por exemplo, na minha empresa, 90% dos programadores não programam mais manualmente. Eles basicamente são os arquitetos por trás da ferramenta e eles ditam para a ferramenta o que elas precisam fazer. E eu não acredito que os programadores vão perder o trabalho. É claro, a pessoa que não aprendeu a utilizar essas ferramentas dessa forma que eu estou falando, com certeza ela vai ficar para trás. Mas com certeza, se você for um arquiteto que pensa na solução, que pensa em como criar um framework, como criar um passo a passo para executar suas tarefas, você com certeza vai ser um profissional muito requerido no mercado. No final do dia, não importa se você está utilizando Cloud Code, Codex, ou Cursor, ou qualquer outra ferramenta. O que importa é você ter essa mentalidade de arquiteto por trás e saber como criar o passo a passo das tarefas e passar essas coisas para a IA de uma forma que ela consiga executar por você em escala. E quem chegar nessa era sabendo projetar esses sistemas e ensinar os agentes a executar, vai com certeza escalar o negócio dela muito mais rápido ou se destacar na profissão dela. Você não vai se destacar mais por saber executar as coisas com suas mãos, você vai se destacar porque você sabe pensar em sistemas. Então, se você usa IA todos os dias e você está se sentindo sobrecarregado, provavelmente o seu problema não é a ferramenta que você está usando, mas é o framework que você está seguindo. Aqui no canal eu criei já vários vídeos, passando um pouco desses conceitos, e eu fiz um guia que eu ensino a criar agentes específicos para certas tarefas. Se você ainda não viu, esse guia é gratuito, você só precisa clicar no link aqui na descrição e ir lá baixar o playbook e você vai aprender como utilizar esse playbook. Tem vídeo aqui no canal também sobre isso, mostrando na prática como você faz. E como eu disse, é gratuito, você não precisa pagar nada por isso. Mas se esse vídeo fez sentido para você, compartilha esse vídeo, deixa o like, deixa o comentário, porque isso ajuda o canal e ajuda essas pessoas também a dar o próximo passo. Até o próximo vídeo.